Olá pessoal, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live que estamos transmitindo aqui do nosso perfil no LinkedIn. Entretanto, essa aula ficará gravada também no nosso canal no YouTube chamado Insights do Professor. Lembrando a todos vocês que é sempre um motivo de muita alegria para nós podermos te receber aqui nesse espaço, onde nós privilegiamos e acima de tudo, também priorizamos a disseminação do conhecimento, do saber, levando sempre em consideração muita responsabilidade com relação à qualidade do conteúdo que é disseminado para vocês. Nós estamos numa saga, eu vou assim dizer, fazendo uma análise sobre o IPO da SpaceX, e principalmente com relação aos valores que estão sendo apresentados pelo mercado. Obviamente que nós deixamos explicitado para vocês aqui a diferença entre o valuation e entre o price, né? Ou seja, entre a avaliação das empresas e a precificação. Então, a avaliação das empresas é utilizado e é submetido pelo rigor aritmético ou pela austeridade da matemática, e o pricing, a precificação, ela basicamente tem ali o seu viés pessoal, advindo da euforia que vem do mercado. Então, é sempre muito importante a gente poder não apenas ventilar isso para vocês, porém relembrá-los a respeito da diferença desses conceitos, dessa dicotomia, para que a gente não consiga, de forma alguma, incorrer em erros e em falhas. Explicamos aqui também a respeito do valor intrínseco de uma equação que nós chamamos de equação estratégica, bem como também já tivemos algumas aulas, na verdade, já tivemos diversas aulas a respeito da maneira como está estruturado e arquitetado um processo de valuation, principalmente aquele que utiliza o modelo de fluxo de caixa descontado, conhecido como DCF. Então, é importante que você que está sintonizado aqui comigo neste momento, nesta manhã aqui, sendo o teu anfitrião ali, no horário de almoço, sou aqui a tua companhia. Nós, então, vamos avançar em mais um material que, obviamente, assim como vocês já sabem que é praxe, que nós somos sectários do professor Aswath Damodaran. Hoje é a maior autoridade global. Ele é muito conhecido por conta das suas obras, das suas literaturas, né, e por conta de escrever sobre valuation, inclusive é considerado ali como papa do valuation, dean do valuation, decano do valuation. Porém, nós não podemos esquecer que o professor Damodaran é um professor de finanças corporativas. Então, particularmente, eu tenho um apreço abissal pelas obras que o professor Damodaran explicita, e compartilha de maneira tão generosa, porque são informações que ele cede de maneira gratuitamente, e nós utilizamos a partir dessas bases, desses baldrames, desses alicerces, nós lançamos, então, sobre essas estacas, as nossas análises que são advindas do material do professor Damodaran. Então,
já realizamos um episódio, lembrando que todas as nossas aulas que envolvem finanças corporativas, nós disponibilizamos aqui para vocês no nosso canal no YouTube um compêndio, ou seja, um compilado de todas as aulas que falam sobre finanças corporativas aplicadas e disponibilizamos ela no nosso canal no YouTube e você pode acessá-las a qualquer momento, a qualquer tempo, dependendo da tua disposição, da tua vontade. E são aulas que você pode, inclusive, maratoná-las sempre que você assim desejar. Então, eu acredito que vocês vão lembrar da aula anterior. A aula anterior, nós falamos a respeito de como se calcula um valor tão expressivo quanto foi o valor da SpaceX. Se não me falha a memória, o tema dessa aula foi até o tema do, do milhão, do trilhão ao além, era isso, se eu não me engano, onde uma empresa de capital fechado, todas as vezes em que ela migra para um processo de IPO, óbvio que assim como eu expliquei para vocês a respeito da diferença que existe entre valuation e pricing, não foi diferente com a SpaceX. O mercado, de forma muito eufórica, foi e precificou ali aquele ativo, dizendo que o ativo valia ali 1,7 trilhões, entre 1,7 a 2 trilhões. E quando fomos trazer, ou como fomos colocar as luzes ali do professor Aswat Damodaran, principalmente utilizando o que nós chamamos de break-even revenue, ou seja, nós temos uma ausência de dados, porque a empresa não era uma empresa de capital aberto, era uma empresa de capital fechado e que estava agora em processo de IPO. O que ocorre, então, é que uma empresa de capital fechado ela não disponibiliza, ela não dá publicidade, ela não publica ali as suas informações financeiras ou econômico e financeiras, vamos assim dizer, ou seja, nós não temos acesso aos artefatos financeiros como DRE, balanço patrimonial, demonstrativo de fluxo de caixa, que a priori são aqueles três mais utilizados. Eu, particularmente, tenho um apreço grande pelo balancete de verificação. Enfim, porém, nenhuma dessas informações eram informações que estavam públicas. Então, fazer uma análise para dizer se aquela empresa que foi precificada pelo mercado, ela vale aquilo que o mercado está dizendo ou não, se torna uma tarefa dificílima do ponto de vista em que temos que aplicar a racionalidade, a razoabilidade. Portanto, por esse método de break-even revenue, nós conseguimos, então, partir de uma informação de que se um negócio ele vai ter que valer aquilo que o mercado diz, em que ele foi precificado, para não ficar redundante aqui a minha fala, você passa para trabalhar em estimativas para que essa conta seja uma conta de engenharia reversa, porque eu venho do valor precificado pelo mercado até a composição, né, como se eu fosse fazer uma decomposição, melhor dizendo, desse valor. Pontos que foram abordados na aula anterior e que também convém aqui salientar a vocês, dado a predominância dessas informações, é o fato de que a SpaceX ela não está simplesmente ancorada em um único negócio, muito pelo contrário, se trata de um conglomerado. Eu não diria apenas um conglomerado de empresas, mas eu diria que um conglomerado de unidades de negócios que vão desde o lançamento de foguetes até a sua inteligência artificial própria. Bem, a partir daí, consideramos que cada unidade desta de negócio, elas possuem o que o professor Damodaran também ele alude a respeito de suas narrativas competitivas. Então, aqui é o ponto onde eu sempre falo para vocês da convergência
e eu diria até do enlace quase que simbiótico entre estratégia, finanças corporativas, e para que seja fechada essa tríade, essa trifeta, que eu diria a trifeta exitosa, aí daqui nós temos, então, as pessoas, a gestão de pessoas, a administração de pessoas, obviamente que abordaremos isso em outro momento. Mas o ponto central aqui dessa relação dicotômica entre estratégia e finanças corporativas é que finanças corporativas, ela expressa, ou eu diria que ela até valida, ela testemunha ou favoravelmente ou desfavoravelmente no que concerne se aquela empresa, de fato, ela produz, ela contém, ela mantém o que nós chamamos de vantagens competitivas. Então, eu diria que é um exercício que não é tão fácil de se fazer, principalmente em tempos em que nós estamos vivendo na chamada superficialidade, hoje principalmente acadêmica, e a inteligência artificial, já dizia o professor da Modaran também, ela não, que de forma alguma ela trará o que o pessoal acredita ser o que vai proporcionar a chamada vantagem competitiva, muito pelo contrário, essa briga será muito acirrada, porque todos têm hoje acesso à inteligência artificial. Portanto, eu resolvi fazer este pequeno briefing para vocês aqui, para que a gente consiga agora avançar no que no que nós chamamos de a odisseia do valor em ambientes de alta complexidade, ou seja, a odisseia do IPO da SpaceX. Então, tivemos aquela análise prévia, onde nós falamos de cada uma das unidades de negócio, nas suas narrativas competitivas e, obviamente, com os artefatos financeiros e suas materialidades, eu diria até que são o que nós chamamos também de ambientes de fronteira, né? Agora, nós vamos continuar trabalhando nessa desconstrução da SpaceX, entretanto, continuaremos também fazendo essa desconstrução, essa desmistificação, essa desmitificação, usando o que eu chamo de lentes, óculos ou o prisma da teoria financeira moderna e, principalmente, considerando o ciclo de vida corporativo. E, por falar no ciclo de vida corporativo, não posso deixar aqui de recomendar as literaturas que eu sempre utilizo na preparação das minhas aulas, nos meus estudos, na preparação dos meus artigos, nas leituras e principalmente nas literaturas que produzimos, sempre estamos utilizando essas obras do professor Aswath Damodaran. E hoje eu quero deixar evidenciado este aqui também, que eu já mostrei para vocês também em aulas anteriores, que é o Finanças Corporativas Aplicadas, Manual do Usuário. E aí temos aquele outro na capa azul que eu já mostrei para vocês em aulas anteriores, que também nós utilizamos juntamente com outros livros do próprio professor. Então, o que vamos considerar nessa desconstrução é justamente sobre a teoria financeira moderna, olhando para o ciclo de vida corporativo. Então, primeiramente, eu queria então falar para você que este material que nós produzimos, ele analisa uma reavaliação financeira da SpaceX, uma vez em que ela fez aquela sua divulgação, ou seja, divulgação do seu preposto oficial, para que ela pudesse abrir, nesse caso, capital, que foi a primeira aula que eu realizei com vocês aqui, e que eu trouxe um pouco do resumo dela, embora tenha sido muito conciso e muito objetivo, no preâmbulo aqui da nossa aula. Bem, o nosso material, tanto o professor Damodaran quanto o material que eu estou utilizando com vocês aqui, nós utilizamos, então, os demonstrativos financeiros atualizados, para que assim a gente pudesse ajustar
aquela estimativa de valor que eu falei para você, ou seja, que é o pricing que o mercado ele estabelece, e que nós possamos cada vez mais e mais, por meio desse rigor aritmético, a gente conseguir se aproximar ali daquele valor de 1,3 trilhões de dólares que fizemos esse exercício na aula passada. Lembrando a vocês que todas as vezes em que novos recursos, quer sejam recursos financeiros ou algum dado histórico, alguma informação, algum novo objeto de formação, ele nos ajuda com relação à entrada desses novos recursos e, obviamente, que ele pode e com certeza deve alterar significativamente a questão do valor. Então, a nossa análise hoje ela vai destacar que essa companhia ela se torna uma aposta muito centralizada naquilo que hoje nós estamos vendo como grande protagonista ou um dos grandes protagonistas das organizações, que é a inteligência artificial. No caso da SpaceX, principalmente quando ela vai e equilibra o crescimento de uma das suas unidades de negócio que eu comentei com vocês, que não se trata ou que não se restringe meramente a lançamento de foguetes, embora exista ali naquela construção de narrativas o que nós falamos para vocês, que a liderança em custo é a estratégia genérica que a SpaceX ela escolheu e principalmente é corroborado essa estratégia genérica por conta da reutilização que eles fazem dos foguetes, o que no ambiente em que ela atua, obviamente que há um descarte. Então, esse equilíbrio do crescimento agora nessa outra unidade de negócio, que é o caso da Starlink, obviamente que ela acompanha ali os chamados riscos dos altos investimentos no setor de tecnologia, porque é um setor que carece muito de investimentos. Lembrando a você que me assiste e que está se interessando agora por este assunto, por este tema, todas as vezes em que você ouvir falar em investimento, numa linguagem contábil, tu já sabes que estamos falando, então, de ativos não circulantes, que estão divididos nos grupos imobilizado, investimentos, intangíveis e coisas do gênero. Obrigado, amor. E que nós conhecemos também como o famigerado Capital Expenditure, ou seja, que são aquelas despesas advindas de recursos que você considera na tua empresa e que o professor Damodaran também, numa linguagem agora mais de finanças corporativas, ele denomina, ele cunha de ativos de crescimento. Então, neste caso, esse equilíbrio de crescimento da Starlink, ela vem acompanhada com os riscos de investimentos no setor de tecnologia. Então, quanto mais CAPEX a minha empresa precisa, eu tenho que olhar para o ciclo de vida corporativo dela, entender em que fase de vida do ciclo ela está, e se ela está naquela fase de crescimento, de startup e crescimento, obviamente, então, que ela terá investimentos massivos em CAPEX e, desproporcionalmente, o que vai ocorrer os fluxos de caixa livre, que já falei, já tivemos essas aulas aqui também em outros momentos sobre o Free Cash Flow to Firm e o Free Cash Flow to Equity. Ele, obviamente, que não vai gerar superavitariamente, mas gerará consumo de caixa ou apresentará uma condição deficitária. A nossa apresentação também, ela trará outras abordagens com relação ao que está muito em voga hoje também nas organizações, que é a falar da governança. E óbvio que eu tenho uma crítica, eu vou dizer que densamente ácida, porque nós ainda dispomos de uma quantidade elevadíssima de profissionais que não conseguem
de forma alguma, entender quais são as diferenças entre gestão e governança. O fato é que aquela governança mais autocrática, que é a característica, no caso do Elon Musk, ela também aborda, a nossa apresentação vai abordar essa estrutura é, caracterizada, especificada pelo autocratismo de Elon Musk e como isso, no valor das empresas jovens, ela depende ainda mais de que o mercado vá construindo narrativas, principalmente as chamadas narrativas dos lucros imediatos, ou seja, aquela empresa ali, ela está gerando um lucro, ela vai gerar um lucro não meramente astronômico, como tal quanto também será rápido, célere, ágil. Então, por fim, eu gostaria de fechar esse nosso prefácio, esse nosso preâmbulo aqui, comentando com vocês que todo esse conteúdo que eu trago aqui, nós vamos discutir principalmente sobre o papel reduzido dos bancos de investimentos quando estão envolvidos em grandes IPOs e principalmente aquilo que nós temos que considerar e temos que enxergar, que é a volatilidade esperada das ações, ou seja, a característica, a idiosincrasia do chamado curto prazismo. Perfeito, pessoal? Então, dito isso, nós vamos avançar na nossa aula de hoje. Aí eu quero deixar aqui um pouco vou deixar um pouco a minha apresentação de lado, mas gostaria apenas aqui, antes de avançarmos, dizer para você, meu propósito sempre, não apenas nas instituições, como também em toda essa dedicação que nós estamos às instituições há mais de 26 anos de idade, eu procuro sempre trabalhar na fusão entre a rigorosidade ou a austeridade acadêmica juntamente com a prática executiva. E o ponto de ancoragem nosso, e você há de concordar comigo e de convir comigo, principalmente, né, de concordar comigo e de poder entender que todas as nossas aulas eu sempre faço muita questão de dizer quais são as estacas, os alicerces conceituais que nós utilizamos, e dentre eles está justamente, mais uma vez, o que eu chamo para vocês ali da nossa bibliografia robusta, do lastro, do que nos traz a rima. Então, a fundamentação conceitual que ela vai guiar hoje essa nossa tese de valor está basado no livro Finanças Corporativas Aplicadas, que foi aquele da capa ali branco com a cor mais escura, Finanças Corporativas, Teoria e Prática, de 2004, que é aquele livro maior, aquele livro que tem uma quantidade elevada de páginas e um tamanho também maior do que os demais, e o Ciclo de Vida Corporativo. Cada um deles tem um papel importante nesses alicerces. O primeiro são as fundações, ou seja, a gente vai utilizar aqui o rigor dos fundamentos do fluxo de caixa descontado. A mecânica que nós vamos considerar é a estruturação do custo de capital, o risco e o retorno. Nós não podemos, de maneira alguma, desconsiderar o custo que existe no dinheiro. Tanto no dinheiro que ele é contraído por meio de dívidas, e aqui nós estamos falando de dívidas com instituições financeiras, quanto aquilo que é dinheiro do sócio, aquilo que é dinheiro do acionista. E a lente moderna é aquela em que trabalhará na adaptação das métricas ao estágio de maturidade do negócio, entender se essa é uma empresa jovem, é uma startup, é uma empresa que está em maturidade, atingiu a sua maturidade, é uma empresa que está em declínio. Então, toda a nossa matriz de análise aqui do material que eu preparei para vocês sempre vai utilizar a base
atemporal, que eu chamo do valuation intrínseco, e, obviamente, que vai trabalhar de uma forma ajustadas pelas descobertas odiernas, ou seja, modernas, do ciclo de vida corporativa. Então, ah, aqui é o nosso ponto de partida, é o nosso ponto de ancoragem, são nossas estacas, nossos alicerces, os baldrames, os pilares de toda essa tese de valor que nós estamos construindo. Então, odiernamente, eu quero apresentar para vocês aqui qual é o estágio, então, em que a SpaceX ela se encontra, lembrando a você que eu estou utilizando, como sempre, a literatura, ou seja, esse fluxo de caixa ou as suas receitas sempre apresentadas de maneira cartesiana. Então, eu tenho ali também a outra linha horizontal, que é a linha do tempo, e os 4 ciclos em que o professor Damodaran ele deixa explicitado por meio da sua obra. Se é uma empresa que é uma startup, a fase seguinte é uma empresa jovem que está em crescimento, ela é uma empresa que atingiu a alta maturidade, é uma empresa em declínio. Então, quando nós falamos sobre o estágio de vida, o estágio do ciclo de vida, ou ciclo de vida corporativo, e a fase em que a empresa está, eu quero te dizer que ela é quem determina em compreender qual é o estágio em que a minha empresa se encontra, ou qual é o estágio em que em que a instituição que eu estou avaliando, eu estou trabalhando no valuation dela, você precisa enxergar qual é o estágio do ciclo de vida corporativo em que ela se encontra, porque o estágio de ciclo de vida em que ela está, ela é quem determina o que nós chamamos a respeito da regra do jogo financeiro. Então, no caso da SpaceX, ela está ali entre a startup e uma empresa jovem e de crescimento. Então, potencialmente aqui, nós temos de vários axiomas, eu preciso destacar um deles. E qual axioma aqui que eu vou destacar? Que essa empresa, obviamente, ela está caracterizada por uma quantidade elevadíssima de CAPEX, ou seja, de investimentos em ativos de crescimento, e ativos de crescimento são para a geração de fluxos de caixa futuro, e obviamente que o seu fluxo de caixa livre, do seu free cash flow, ele obviamente que deve ali estar entre um fluxo de caixa deficitário, não é? E se está saindo dessa fase de startup para jovem crescimento e para expansão, obviamente, então, que a tendência é que esse fluxo de caixa possa atingir, então, alguns indícios ou alguns sinais meio que tacanhos de geração de caixa ou de caixa superavitário. O que nós não poderemos ter aqui é dividendos, distribuição de dividendos. Porque esse estágio, ele tem as suas nuances, ele tem os seus axiomas, e é importante, e é por isso que eu falo que entender, compreender em qual estágio a empresa está, obviamente que você, então, vai conseguir determinar, ou vai conseguir compreender quais são as regras do jogo financeiro. Então, eu quero destacar aqui 2 informações, eu preciso destacar para vocês aqui, que primeiro são algumas métricas que são praxe do mercado. Entretanto, eu quero te dizer que para a construção dessa tese, ora apresentada a vocês aqui, ela traz a sua irrelevância, ela traz como é que eu posso dizer, ela traz o seu desprezo, eu vou assim colocar, não é? Então, nós temos ali aquilo que é preferido e temos aquilo ali que é preterido. Então, nesse caso aqui, as métricas irrelevantes, dentro dessa construção da tese de valor que eu estou trabalhando com vocês agora dessa manhã, são os múltiplos que nós conhecemos de mercado, como o profit loss, o lucro por ação, ou o retorno sobre o capital, o contábil, o lucro contábil, né? E a questão dos dividendos. Quais são? Então, se eu estou aqui dizendo que tais dados
tais métricas, tais avaliações, elas são irrelevantes nesse caso da tese de valor que nós estamos construindo aqui inerente à questão da SpaceX e toda essa odisseia ora apresentada a vocês, então quais seriam aqueles direcionadores então reais de valor? Primeiro, o tamanho de mercado endereçável, que o mercado chama isso de TAM, não é? O segundo é o chamado Unit Economics, né? E é a intensidade de capital. Então, notem que no posicionamento da SpaceX, onde ela está, existem essas métricas que são irrelevantes e existem aqueles direcionadores que exalam a concretude de valor. Bem, onde ela está posicionada ali entre startup e uma empresa jovem de crescimento, nós temos aqui o conceito trazido pelo Damodaran e que outrora foi apresentado para vocês aqui em uma fala anterior minha. Então, notem que o professor Damodaran ele deixa claro aqui que nesta fase, ou seja, essa fase entre uma empresa que está saindo de startup para jovem crescimento, queimar caixa e gerar fluxo de caixa negativo é uma característica, ou seja, um feature, ou seja, é uma idiosincrasia, uma especificidade que é peculiar quem está nessa fase. Olha, quando eu vou me aprofundar um pouco mais nessa questão do ciclo de vida corporativo das empresas, quando a gente, obviamente, trabalha no processo de avaliação delas, isso é uma coisa que me surpreende bastante, não é? É entender como as empresas elas se comportam de forma totalmente adversa ao estágio em que ela está. Então, tem muitas empresas que, imaginem, estão ali no estágio de startup, ou seja, empresas que vão investir bastante ainda em CAPEX, em ativos de crescimento, para que esses ativos de crescimento possam gerar fluxo de caixa futuro, e elas vão ali apresentando-se ou apresentam distribuição de dividendos, ou nós temos o contrário. Empresas que já estão na fase de declínio, que deveriam, então, estarem distribuindo dividendos, estão fazendo o quê? Estão investindo em CAPEX. Então, nós temos uma característica aqui, que eu até digo que eu denomino, para poder simplificar, de empresas que são verdadeiras empresas transitárias. São aquelas empresas que elas têm um tempo, estão num estágio de ciclo de vida corporativo, entretanto, elas se comportam como se tivessem estágios distintos. Exemplo disso é o que eu falei para vocês agora. Uma startup, ela jamais deve, talvez essa palavra seja muito hermética, mas eu vou colocar aqui, chega a ser pouco admissível uma empresa que está em fase de startup e está distribuindo dividendo. Essa fase é aquela fase em que ela queima a caixa e vai gerando fluxo de caixa negativo por conta dos investimentos que são realizados em ativos de crescimento, em CAPEX, ativos que vão gerar fluxo de caixa futuro. Temos o contrário também, por isso que eu falo dessa transitariedade que nós temos em algumas instituições. São aquelas que estão em fase de declínio, que deveriam estarem distribuindo dividendos, mas estão fazendo o quê? Investindo cada vez mais e mais em CAPEX. Bem, professor, por que uma empresa ela não pode distribuir dividendos? Nem nessa fase em que ela está de startup, para jovem crescimento, e nem quando ela está ali em alta maturidade. Dividendo, de acordo com a literatura, se distribui quando não existem projetos que a alocação de capital ela supere o custo de capital. Então, ou seja, em tese, distribuir dividendos são para empresas onde o seu custo de capital ele excede o retorno sobre o capital empregado. Então, devemos tomar muito cuidado. Então, a fase em que a SpaceX ela está enquadrada
no ciclo de vida, o que nós temos, então, é que essa fase é aquela fase de queima-caixa, é aquela fase que gera fluxo de caixa negativo, ou seja, caixa deficitário. E quando nós nos deparamos com esse cenário, porque esse é o estágio em que a empresa está, não se trata ali de que há uma falha, o diretor financeiro ele é um incompetente ou ele é um incapaz, não se trata de que a gestão é ruim, a gestão não é boa. Não, essa é a característica do negócio. Eu vou te dizer, existem, com certeza, profissionais da área financeira, e eu me atrevo a dizer ainda, quiçá, diretores financeiros, CFOs, que, obviamente, eles desconhecem que uma empresa, quando ela está queimando caixa e quando seu fluxo de caixa é negativo, ele acredita que talvez seja o fim do mundo. Não, você vai precisar compreender o negócio, analisar, entender a gestão do capital de giro, a administração financeira de curto prazo. Porém, se você não levar em consideração que o estágio de ciclo de vida ele é determinantemente, ele determina, perdão, a respeito das regras do jogo financeiro, então você vai trocar pessoas, você vai começar a praticar cortes em CAPEX que vão reduzir tudo isso, porque você está olhando com o tal do caixa. Então, o que eu quero aqui deixar asseverado a todos vocês é muito cuidado com o tal do caixa rei. Realmente o caixa é rei. Só que ninguém em sã consciência, e aí eu quero aqui falar com os CFOs, os C-Levels, ninguém em sã consciência toma decisões com base em uma única avaliação, em um único dado. Cabe àquele que ocupa o nível, o maior nível, perdão, institucional da empresa, que é o nível estratégico, ele ter uma visão de microgerenciamento. Ele precisa ter uma visão macro, embora ele obviamente que em determinados momentos, de maneira muito excepcional, ele vai ter que olhar um pouco para o micro, mas essa visão externa, ampla, grandiosa, ela precisa obrigatoriamente fazer parte do perfil do C-Level, do perfil da diretoria. Então, muito cuidado. Minha empresa está queimando caixa, está gerando fluxo de caixa negativo. Qual é o estágio do ciclo de vida que a tua empresa está? É uma empresa que é uma startup? É uma empresa jovem em crescimento? Ela está ali no meio termo? O que a estratégia da tua organização ela comenta? O que ela alude? Para onde ela aponta? Então, é necessário que essa reflexão você possa fazer, porque senão, do contrário, você vai acreditar que a queima de caixa e a geração do fluxo de caixa negativo, ela é intuitivamente um problema que você tem de gestão e nem sempre é. Então, muito cuidado, porque esta é uma característica, um feature, não é? É uma particularidade, é um aspecto comportamental das empresas que estão nesse estágio, ok? Então não se trata-se de uma falha. É por isso que você deve cuidadosamente e eu diria até que de uma forma prudentemente e até serena avaliar e não simplesmente ser levado pelas emoções. O CFO, ele tem que ter um elevado percentual e predominantemente de razoabilidade, de racionalidade, para que nenhum tipo de decisão seja tomado no calor da emoção, ou seja, se pensa mais com o fígado do que com o coração quando se é um CFO, ok? A conta precisa fechar, o retorno sobre o capital investido, ele precisa superar a taxa mínima de corte, que eu quero até anunciar para vocês aqui que nós teremos uma aula também falando sobre a Hudden Rate e sua pluralidade tecnológicas que repousam sobre ela. Então, quando nós entendemos
o estágio de ciclo de vida corporativo, nós precisamos, então, agora olhar aqui para cada uma das métricas, chamadas métricas estratégicas, a expectativa desse pré-prospecto, né? Porque nós temos, então, uma documentação de 277 páginas e que trouxe algumas revelações que eu quero aqui apresentar para vocês, embora que de uma forma bem objetiva. Então, nós temos ali, nesse documento, nesse prospecto de 267 páginas, ele apresenta pontos de colisão da informação. Então, no caso, por exemplo, das receitas da X&A, que é a inteligência artificial, qual era a expectativa do pré-prospecto? Tá? A expectativa do pré-prospecto era que essas estimativas estavam focadas em assinaturas, ou seja, uma quantidade de pessoas que estariam assinando para obter a inteligência artificial da SpaceX. Então, essas eram as receitas que vinham, que são advindas da X&A. Agora, qual foi a realidade documental? Por isso que eu chamo de choque informacional. É que a surpresa de altíssima receita, ela via surpresa de altíssima receita via infraestrutura, que era o leasing do Colossus no chamado B2B, ou seja, negócio entre empresas com empresas. O resultado operacional de 2025, na expectativa pré-prospecto, ou seja, antes dessa documentação, havia uma previsão de perda de aproximadamente 2 bilhões. E qual foi a realidade que o documento trouxe? O documento trouxe que a realidade era de uma queima que era superior a 2,57 bilhões, ou seja, um peso massivo de pesquisa e desenvolvimento de P&D. E na estrutura de capital, na expectativa do pré-prospecto, nós tínhamos uma dívida que ela era uma dívida presumida desconhecida. A realidade do documento, ela trouxe para a luz, para a clareza dos dados, ou seja, uma dívida de 22,9 bilhões que foram anulados por um caixa colossal de 24,7 bi, ou seja, uma dívida líquida negativa. Então, esse documento, esse prospecto de 277 páginas, ele teve, eu não sei se esse foi o objetivo, mas ele cumpriu com um objetivo que foi pegar todos aqueles pontos cegos que existiam na estrutura de capital e eliminar eles. Então, 2 pontos aqui eu gostaria de destacar com vocês aqui. O primeiro ponto, novamente, é o que eu disse para você. O negócio, para ele ser avaliado, é necessário que seja considerado esse custo de capital. E, infelizmente, a contabilidade tradicional, a contabilidade como nós conhecemos, por meio da IFRS, por meio do CPC, que é o Comitê de Pronunciamento Contábeis, infelizmente, dentro da sua estrutura orgânica, ela não considera ou não contempla o custo do dinheiro, o custo desse dinheiro que é advindo do banco e o custo do dinheiro que é do acionista. Então, é por isso que existe esse olhar de finanças corporativas e entender o seguinte, olha, dinheiro nenhum dá em árvore, dinheiro nenhum é de graça, e existem pontos cegos na estrutura de capital. Esse prospecto veio e eliminou, erradicou os pontos cegos que haviam nessa estrutura de capital. Todavia, não houve nenhum tipo de alteração na premissa central, ou seja, o valor da empresa, nesse caso, ele reside inteiramente na execução de sua história futura, ou seja, uma criação de narrativa. Então, esse choque informacional, ele adveio desse prospecto, desse documento, que foi extremamente robusto. Então, eu comentei com vocês no início da aula em questão dessa engenharia reversa que nós realizamos, e eu torno a trazê-los aqui,
essa engenharia reversa do valor. Então, é como se nós fizéssemos o seguinte: a gente olha para toda essa narrativa que permeiam sobre a SpaceX e vamos olhar para toda essa narrativa que foi construída e agora nós vamos, então, traduzi-las ela para números. Então, eu comentei com vocês sobre as unidades de negócio, falei para vocês sobre o Space Launch, o lançamento dos foguetes. Nesse caso, eles eram liderança em custo porque estavam reutilizando os foguetes. A Starlink, como uma segunda unidade de negócio, que era a conectividade via satélite, e a terceira unidade de negócio era a XNA, que era a inteligência artificial. Todas elas apontavam ali para as suas receitas-alvo, né? o TAM, como eu falei para vocês, versus o market share, a margem operacional, a rentabilidade e a escala, e cada uma dessas aqui nós evidenciamos para vocês na aula anterior, juntamente com a taxa de reinvestimento, que envolvem o CAPEX e o R&D. Então, essa narrativa que permeia, que repousa, que gravitaciona entre a SpaceX, traduzidamente, ela se torna num valor intrínseco projetado. Então, ou seja, eu pego cada unidade de negócio, considero ali o seu storyline e considero ali os dados, embora que não sejam abertos, mas os dados financeiros projetados, consideram pelo break-even revenue as receitas-alvo, a margem operacional e a taxa de investimento, e tenho ali o valor intrínseco projetado. Então, essa engenharia reversa é aquela engenharia que trabalha de maneira tradutória, ou seja, metamorfoseia as narrativas em números. E o que nós temos também é a ilusão do crescimento. Então, ou seja, desconstruindo um TAM de 28 milhões de dólares, então, trilhões de dólares. Então, notem só, o TAM do prospecto era uma promessa, não é? E aí nós estamos vendo aqui o mercado financeiro, era a promessa dos banqueiros. A inteligência artificial sozinha é avaliada em 26 trilhões, ou seja, sendo que o PIB global é de aproximadamente 140 trilhões. Então, quando na realidade nós temos aqui a realidade ajustada, que de 28 trilhões ela veio para 3 a 4 trilhões. Então, esse aqui foi o valuation do professor Damodaran, que foi o foco real nas soluções em B2B, ou seja, empresas fazendo negócios com a empresa, em serviços em nuvem. Então, essa superinflação, né, que nós tivemos aqui do TIM, de 28 trilhões, é a gamificação das métricas ali pelo Vale do Silício. Então, se formos considerar um valuation rigoroso, nós estaremos, então, limitando a expansão espacial, a conectividade, juntamente com premissas que são historicamente comprovadas e estamos, nesse caso, dobrando a tese do XNDA, ou seja, da inteligência artificial, para um mercado mais sóbrio ali, em torno de 4 trilhões. Então, eu saio eu diria que desse quase que um devaneio, e venho para uma realidade ajustada, utilizando a engenharia reversa, traduzindo narrativas em números, não é? E o paradoxo da rentabilidade e a força da economia unitária, né, Unity Economics, né, o Space Launch considerava 67% de margem bruta. Nesse caso aqui nós temos ele em franca expansão, uma vantagem estrutural insuperável, ou seja, estratégia genérica de liderança em custo devido à tecnologia por meio de reutilização de foguetes. E, óbvio,
que uma rentabilidade abissalmente positiva posterior à capitalização de pesquisa e desenvolvimento. No caso da Starlink, 48% de margem bruta, então ela deu um salto de 37% em 2024 e houveram ali uma quantidade dobrada de assinantes que saíram ali de 5 milhões para 10,3 milhões. Bem, aqui nós estamos falando de um ganho dramático de escala e, obviamente, que mitigando a queda de mensalidade média. No caso da XNA, a inteligência artificial, nós observamos que a margem é baixa e em deterioração, diferentemente, então, das outras duas unidades de negócio. Por que, que nós estamos observando e contemplando que essa margem, além de baixa, ela ainda tem uma tendência de se deteriorar cada vez mais? Nós estamos falando de inteligência artificial. E óbvio que essa arena é uma arena hipercompetitiva, eu diria até que é visceralizada, porque há uma alta pressão competitiva no setor de modelos de linguagem, que é o famigerado LLM, bem como também um custo energético e operacional crescente. Então, o agregado corporativo, Space Launch, Starlink, mais a XNDA, né, ou seja, a inteligência artificial, lembra que nós fizemos esse exercício na aula anterior? Né, eu espero que vocês possam se recordar que quando eu considero cada uma unidade de negócio, eu também estou considerando todas as idiosincrasias que existem em cada unidade dessa, inerente ao risco do negócio e, obviamente, que também, e consequentemente, ao custo de capital. Então, é importante considerar, por quê? Porque quando eu trago todas essas unidades de negócio e agrego elas corporativamente, eu vou entender que elas estarão queimando caixa. Mas, professor, por que elas estão queimando caixa? Lembra em que estágio de ciclo de vida corporativa a SpaceX ela está? Lembra que quanto mais eu invisto, quanto mais eu realizo ou tangibilizo ativos de crescimento, ou seja, invisto em CAPEX, naquele momento eu vou estar queimando caixa e o meu fluxo de caixa será um fluxo de caixa negativo. Então, quando eu agrego corporativo, eu estou queimando caixa. Agora, esse trabalho que nós estamos realizando aqui de engenharia financeira reversa, ela apresenta ou ela traz revelações de que as operações espaciais são intrinsecamente e singularmente lucrativas, porque eu tenho uma margem bruta de 67% no Space Launch e tenho 48% na Starlink. Então, aqui é o típico caso e eu reforço os alicerces e as estacas que nós vimos no card anterior, que o estágio do ciclo de vida corporativo ele determina as regras financeiras do jogo. Então, aqui é o caso clássico que essa empresa ela está queimando caixa, o ciclo de caixa dela é corporativo, deficitário, perdão. Entretanto, o que ocorre com as suas margens, elas são intrinsecamente e singularmente lucrativas, ou seja, eu tenho lucro, porém eu não vou ter caixa, porque eu estou num estágio de ciclo de vida corporativo entre startup e empresas jovem e em crescimento. Então, nada de arrancar os poucos cabelos da cabeça, porque o CFO ele tem um olhar periférico, um olhar macro, amplo, exponencializado, potencializado, um olhar tão perscrutacional, a tal modo em que ele olha para o ambiente externo, para o ambiente interno, e ele tem de maneira esquadrinhada o negócio
a compreensão do negócio, o storyline, juntamente com os artefatos financeiros. Então, eu segrego todas as empresas aqui e eu vou chegar aqui numa conclusão que é a seguinte: esse grupo é um grupo que queima caixa. Porém, quando eu considero a engenharia financeira, eu vou percebendo neste card aqui que a Space Launch e a Starlink, elas evidenciam que, intrinsecamente, elas mantêm de forma singular a lucratividade. Então, nada de não contrata consultor para ele chegar com o teu número mágico e dizer corte 10% da tua operação. Essa visão tem que ser uma visão perscrutada, uma visão densa, uma visão aguda, uma visão profunda do negócio, do ambiente externo e principalmente sobre as capacidades dinâmicas da organização, da instituição, da firma. Então, como nós vimos no card anterior, notamos que, por conta da arena competitiva em que a X&A ela está, e é um ambiente hiper competitivo, é um ambiente visceralizado, existe uma aposta nela que ela revela ali um abismo entre o potencial da receita e a destruição de margem. Então, no caso, quando falamos do crescimento da receita, nós estamos falando a respeito do pivô estratégico para soluções corporativas B2P, e trago como exemplo aqui o lease do Cluster Colossus por 1,25 bilhões mês para a Anthropic, né? Então, esse exemplo é um exemplo que ele multiplica de uma forma drástica o mercado-alvo. Então, a estimativa de longo prazo é aumentada de 80 bilhões para 160 bilhões. Porém, existe a antítese desse crescimento de receita. E aqui é o ponto em que a maior parte das organizações também elas acabam que cometendo esta mesma falha de percurso, eu quero dizer esse erro crasso. Não adianta eu crescer em receita e eu obter margens cada vez menores, cada vez desidratadas, porque este tipo de abordagem e de comportamento, obviamente, então, que ele vai ali gerando um colapso de margem. Então, ou seja, para que a X&A ela possa competir fortemente com a OpenAI e a Google, o que ela faz? Ela sai de um mercado de nicho de alta margem, que é de 45%, e ela vai para o que nós chamamos de guerra de trincheiras B2B, ou seja, derrubando uma margem operacional que ela tinha projetada, sabe de quê? De 25%. Então, esse crescimento que aparenta ser exponencial, e eu diria até que ele é exponencial, ele tem uma cobrança, porque não existe almoço de graça, como vulgarmente nós conversamos, e aquilo que também eu quero te dizer que é fato. Quando nós pensamos apenas em crescimento, sem pensar na estratégia, sem pensar e sem analisar as capacidades dinâmicas da organização, eu obviamente que estarei comprometendo, desidratando, corroendo as margens. Então, esse crescimento tão vertiginoso da XNI, ele tem um custo. E esse custo, eu chamo aqui de a cobrança de um pedágio absoluto na eficiência do capital. Então, imaginem que eu tenho um custo de capital de 10 e um ROIC de 12. Eu quero crescer, vou vender mais. E daí você aumenta esse custo de capital, porque para que você venda mais, isso não depende somente da necessidade de capital de giro. Isso não depende somente dos teus fornecedores. Isso dependerá de investimentos em ativos de longo prazo,
ativos de crescimento, ativos não circulantes, contabilmente falando, ou em CAPEX. E todas as vezes que você precisa de CAPEX, você, em tese, deveria fazer, sabe o quê? Olhar qual é o mix mais adequado de financiamento para que você tenha a menor taxa aceitável de corte. Então, esse é o abismo em que a XNDA ela está quase que, eu diria que é um conflito shakespeariano, né? É uma condição shakespeariana. Porque o potencial de receita, obviamente, estará destruindo a margem única e exclusivamente desse negócio. Então, já que nós estamos falando desse abismo, eu quero falar sobre o abismo do reinvestimento e principalmente quando estamos falando sobre investimento e reinvestimento, nós estamos falando do capital que está por trás de toda vez em que você ambiciosamente e, indubitavelmente, você também tem a ingenuidade de achar que você vai crescer sem ter que reinvestir no negócio. Então, nós temos ali em 2024 uma figura de CAPEX e R&D, e nós temos essa tração da XNDA. Ela foi responsável por 14 bilhões de reinvestimento total, sendo 14 bi em CAPEX e depois mais 9 bilhões em RD agregados na corporação. Não é? Então, vejam só, sob a ótica rigorosa, nós temos um ponto aqui. O P&D, ou seja, a pesquisa e desenvolvimento, não é tratado como despesas correntes, mas ela é reclassificado como ativo intangível, ou seja, capitalizado, refletindo a verdadeira criação de valor no futuro. Professor, eu sou novo no seu canal, não estou conseguindo compreender essa sua fala. Bem, o que eu quero te dizer é o seguinte, que aquilo que é gasto, tá? Não estou te dizendo nem que é custo, nem que é despesa. Estou te dizendo que aquilo que é gasto de pesquisa e desenvolvimento, quando eu digo que não é tratado como despesa corrente, eu quero te dizer que ele não aparece, ele não é lançado no demonstrativo do resultado do exercício, lá na sua DRE. E se ele não é lançado na sua DRE, significa que você tem uma despesa a menos. Se você tem uma despesa a menos lançada na tua DRE, por conseguinte, ele pode te gerar um impacto em que ele aumenta a sua lucratividade operacional ou a sua margem operacional. Então, ele é reclassificado como um ativo intangível. Então, nesse caso, ele não é lançado na DRE, porém, ele é lançado no balanço patrimonial e no balancete de verificação. Tá? Então, quando eu lanço ele no balancete de verificação, é óbvio, então, que ele será considerado na fórmula que envolve o ROIC, que é o NOPAT, o Next Operating Profit, né, After Taxes, dividido pelo capital investido, que é a variação da NCG mais o ativo não circulante, que o intangível está debaixo deste grupo de contas, ok? Então, aqui reflete essa verdadeira criação de valor, porque ele não é lançado na DRE, então o resultado operacional, a tendência dele é ser majorado, e no balanço patrimonial ele será considerado ali no cálculo do ROIC, que é o NOPAT dividido pelo capital investido. Então, essa estratégia de confronto corporativo em inteligência artificial, ele vai garantir com que a SpaceX exija dezenas de bilhões de dólares em capital intensivo antes de qualquer estabilização. Então, você está começando a entender o porquê que, às vezes, o mercado ele também considera um valor elevadíssimo. Eu capto esse recurso, né, faço a captação desse recurso, e a partir dessa captação desse recurso eu vou agora fazer este tipo de
em investimentos. Então, essa estratégia de embate, como eu falei, é corporativa e inteligência artificial, a média é 45%, a XNDA foi para uma margem de 25%, só que isso vai garantir com que a SpaceX exija dezenas de bilhões de dólares em capital intensivo antes de haver qualquer estabilização, porque o estágio de si corporativo que ela está é entre startup e uma empresa jovem em crescimento. Então, esse é um abismo de reinvestimento que nós estamos comentando com vocês. E diante disso tudo, que nós estamos discorrendo aqui ao longo dessas mais de uma hora, existe os óculos, existe o prisma, existe a lente do investidor. E a lente do investidor, aquele que de fato é quem delibera se vai colocar recurso financeiro naquela empresa ou não, ele vai ter que considerar se de fato tiver pleno entendimento, plena consciência, plena arrumação intracromossomial, ele vai ter que olhar o valor intrínseco e o fluxo de caixa matemático, ou seja, vai ter que pensar com o fígado e não com o coração. Então, as premissas que nós temos aqui é que existe um custo de capital, uma WOC, ajustada para 8,37%, lembrando que este aumento está atrelado à volatilidade de juros dos tesouros, né? E a margem operacional ponderada ela é reduzida globalmente devido ao peso da ex-NDA. Então, nós temos um valor operacional estimado em 1,22 trilhões e adicionado a uma injeção de caixa advindo do IPO, advindo do mercado, advindo porque se tornará uma empresa de capital aberto, então se injetam-se mais 75 bilhões de dólares. Então, quando eu somo o valor operacional estimado, advindo dessa engenharia reversa que nós fizemos ali e que eu te mostrei, eu olho para cada unidade de negócio, eu olho para a receita, eu olho para o lucro, eu vou olhar agora deixa eu vou voltar aqui. Isso. E eu olho para a taxa de reinvestimento. Então, eu tenho aqui o valor operacional desse negócio estimado que é 1,22 trilhões de dólares e vou captar mais 75 bilhões no mercado, não é? No mercado aberto. Bem, então o valor total, que nós chamamos de equity value, é entre 1,25 a 1,30 trilhões. Então você começa a perceber aqui que existe uma métrica que nós não estamos chegando de maneira nenhuma, isso aqui é uma verdade absoluta. Mas o que eu quero dizer para você é que a avaliação de empresas ela procura pelo rigor, pela austeridade aritmética, pelo rigor matemático, ter um valor mais próximo, mais justo da realidade. Então, a métrica por ação é aproximadamente, então, 100 dólares por ação, considerando aqui a diluição, considerando diluição
Então, vamos lá, recapitulando. A construção, o valor operacional estimado, quero ver se eu ainda estou com som sem som. O valor operacional estimado é de 1,22 trilhões e será captado, ou seja, será injetado no caixa, né, advindo do IPO, mais 75 bilhões. Então, o valor do equity é de 1,25 a 130 trilhões de dólares e a métrica por ação é de, agora sim, é de 100 dólares por ação. Então, aqui eu estou considerando diluição e base de 12,5 e 13 bilhões. Então, esta aqui, meus amigos, esta é a lente do investidor, o valuation intrínseco e o fluxo de caixa matemático, utilizando o break-even revenue, não é? Ou seja, eu faço uma engenharia reversa por conta das limitações de dados ou escassez de dados financeiros que eu tenho em detrimento de uma empresa ser de capital fechado e vai abrir capital na bolsa. Então, o jogo do IPO nada mais é do que um embate que é inevitável entre finanças corporativas e mercado de capitais, entre a avaliação de empresas e o preço que o mercado estipula, entre valuation e price, entre o investidor, que olha para e calcula e considera o valor, e o trader, que ele considera o preço. Então, cada um dessas personas, eu vou assim considerar, eles possuem a sua fundamentação. Então, existe um porquê, existe um fundamento, existe um alicerce, e precisamos entender este alicerce. Então, enquanto o trader ele diz o seguinte, olha, o negócio está valendo 1,8 trilhões, ou seja, 135 dólares por ação. Qual é o fundamento que foi utilizado para poder definir este preço? O fundamento é o Mori de mercado, o chamado momentum, os múltiplos, o hype DIA. E eu vou dizer para vocês que em outra aula nós denominamos isso, sabe do quê? Da euforia do mercado. Então, a euforia do mercado, ela disse o seguinte, olha, a SpaceX está valendo 1,8 trilhões de dólares. Então, essa lente, quando ela define o preço, quando ela diz quanto vale, eu quero te dizer que essa lente é uma lente extremamente e demasiadamente mecanicista do IPO. É mecânica. Então, essa mecânica do IPO, ela nada mais é do que um exercício de precificação, onde o fundamento não é o protagonista, não é prioritário, ele é secundário, diferentemente da lente do investidor. A lente do investidor considera o valuation, considera o valor, e a fundamentação utilizada, teórica, é o fluxo de caixa descontado, né? Pois também que carinhosamente nós chamamos de DCF, é olhar se essa empresa, como ela está crescendo, por que ela está crescendo, se é o momento dela crescer e principalmente o risco, não é? E quando falamos do risco, nós estamos falando da volatilidade, nós estamos falando da sensibilidade do mercado. Então, se de um lado eu tenho 1,8 trilhões advindo ali dessa estrutura mais mecanizada do IPO, onde o fundamento ele torna-se, ele é, na verdade, secundário, nessa lente, na lente do investidor, compra o que a empresa vale internamente. Então, esse é o jogo do IPO, é um embate necessário, um embate inevitável, um embate visceralizado entre finanças corporativas e mercado de capitais. Então, na introdução,
eu tinha comentado com vocês a respeito sobre a estrutura de governança autocrática do Elon Musk e como essa estrutura ela consegue ali e como o valor da empresa, jovens, ela depende mais das narrativas de mercado do que dos lucros imediatos. Então, estamos chegando ao final da nossa aula e a governança corporativa é aquela que apresenta-se ali, nesse caso específico da SpaceX. Lembra que eu falei? É um modelo de governança autocrático dele, então é o risco de controle e o choque de titãs. Então, eu tenho aqui uma classe, né? 85% detém, o Elon Musk detém acima de 85% do poder de voto, e a classe A, que seria 6,9 bilhões, é igual a B, é igual a um voto. Então, essa estrutura de governança autocrática dele, que detém acima de 85%, essa estrutura ela traz alguns efeitos colateralizados, e um desses efeitos colateralizados deles nada mais é do que essa estrutura ela é imune à disciplina dos acionistas públicos. Então, significa que se a empresa ela decide dobrar a queima de caixa em uma aposta errada em inteligência artificial, ou seja, vamos investir em mais ativos de crescimento, em mais CAPEX, sem levar em consideração que eu apenas preciso e tenho que investir capital em que o retorno seja superior à menor taxa aceitável de corte, isso significa que o mercado ele não tem mecanismo de freio. Então, esse é o risco da autocracia. Esse é o risco, não é, que se o Elon Musk decidir fazer, os acionistas públicos eles estarão sujeitos a qualquer decisão, eu diria que de certa forma arbitrária, do Elon Musk por conta do percentual em que ele detém do poder de voto, né? Então, eu até utilizei aqui o cenário UFC, a antipatia aberta entre o Elon Musk e o Sam Altman, ele transforma a XNDA em uma batalha de egos trilionários financiadas por capital de acionistas de mercado. Ou seja, vão continuar ali no embate, como é que eu posso dizer, desse embate inevitável, eu diria assim, não é? Nessa guerra, nessa briga de egos trilionários, só que é o seguinte, não, não será somente agora com o dinheiro do Elon Musk, vai ter ali capital de acionistas, uma vez em que a SpaceX está indo para o mercado de capitais. Ok? Pessoal, então, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Eu quero, então, falar um pouco mais sobre a SpaceX, e ela tem proporcionado para todos nós aqui, para mim, para você, para todos aqueles que estão nos acompanhando, seja ao vivo, seja na aula gravada. Deixa eu dizer para você uma coisa. Nós estamos diante de um laboratório das finanças corporativas. E o quanto nós estamos conseguindo aprender aqui com essa abertura de IPO da SpaceX. Nós temos mais uma aula que eu vou ministrar na semana que vem, que é um desdobramento, ou seja, é a terceira aula em que nós estamos falando sobre a abertura de capital da SpaceX, ou seja, uma odisseia mesmo do IPO. E eu quero deixar aqui destacado 3 pontos que são relevantes. O primeiro deles é o triunfo operacional. Então, quando nós consideramos ali as divisões da Launch e da Starlink, elas provam que inovações de extrema complexidade de engenharia, eles vão gerando valor unitário econômico que apresentam alta rentabilidade. Nós vimos 64% em lançamento de foguetes, nós vimos de 46%, se não me falha a memória, em internet via satélite. Outro ponto que nós aprendemos aqui é o risco da aposta secundária. Então, eu tenho 2 unidades de negócio que apresentam uma margem operacional
elevadíssima, e tem uma segunda unidade de negócio, em que a margem ela vem sendo desidratada e ela continua a ter uma tendência ainda enorme e contínua de deterioração. Então, nesse caso, aquele abismo que eu mostrei para vocês, dessa expansão acelerada da XNDA, porém, colapsando com as margens, ela vai alterando, nesse caso, o perfil de risco da SpaceX, ou seja, desse conglomerado, que ela é uma empresa espacial hegemônica e ela passa para um competidor underdog no sanguinário mercado da Cloud and AI. Então, ou seja, estou numa arena muito, muito, muito competitiva. Então, quando eu considero a minha unidade de negócio como lançamento de foguetes, eu estou ali numa arena totalmente hegemônica, homogênica. Agora eu estou indo para uma briga sanguinária visceralizada no mercado de inteligência artificial. E o terceiro é a ruptura dos intermediários. Então, a irrelevância dos bancos de investimento no IPO da SpaceX, ele apresenta sinais e exposição, acima de tudo, de perda de função dos chamados underwriters tradicionais diante de emissoras monopolistas. Então, se você é um investidor e me acompanha, tem me acompanhado, e eu quero te dizer o seguinte, olha, você precisa, cada vez mais e mais, de informações que, de fato, vão unir o rigor acadêmico com o mercado. Então, um investidor qualificado, ele deve aceitar esse desvio que nós apresentamos entre 1,3 trilhões de dólares de fundamento e os 1,8 trilhões de tela. Então, aqui eu estou considerando a lente do investidor, o valor, e o do trader, do preço. Se você entrar neste IPO, não é você simplesmente colocar o teu dinheiro de maneira passiva, ou seja, você estará alocando passivamente capital, só que não se trata disso. Uma vez que você tem os dados e que você é um investidor qualificado, você tem uma aposta, que eu chamo de aposta binária, no cruzamento histórico entre a IA, a inteligência artificial, e a execução autocrática de seu fundador. Então, não esqueça que a estrutura de governança da SpaceX é totalmente autocrática, em detrimento do Elon Musk possuir mais de 85% da empresa, ou seja, do direito ao voto. E óbvio que essa composição estrutural de governança, ela altera o valor das empresas, porque elas vão dependendo cada vez mais e mais de narrativas de mercado do que de lucros imediatos. Por quê? Porque o estágio em que ela está, do ciclo de vida corporativo, não esqueça, é quem determina a regra do jogo financeiro. Então, eu gostaria de me despedir de vocês aqui, porém, antes, quero deixar mais uma vez, ou quero deixar novamente referenciado as bases bibliográficas que eu utilizei nessa aula, juntamente com os seus referidos documentos, e agradecer a tua presença conosco aqui, agradecer a tua participação e dizer do prazer enorme em que eu tive aqui de ministrar mais esta aula. E nós teremos ainda uma sequência na próxima semana, ainda falando sobre esse IPO da SpaceX, que tem sido um verdadeiro laboratório para a gente a respeito de finanças corporativas aplicadas, finanças corporativas, teoria e prática. Fiquem com Deus, quero deixar aqui a todos o meu abraço, que Deus abençoe a todos, uma ótima quarta-feira e até a próxima, pessoal. Bye, bye, beijo no coração.